Livro do profeta Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Baltasar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões lhe assomaram à sua mente. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Tomou a palavra Daniel, dizendo: Eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi os 4 ventos do céu que agitam o grande mar. E 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão, com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas, como um ser humano. E um coração humano lhe foi dado. Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a estes diziam: Levanta-te, devora minha carne, muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a 4ª fera, terrível, espantosa e extremamente forte. Com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que a haviam precedido, tinha essa 10 chifres. Enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Eu continuava olhando então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que a fera fora morta e o seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida, até uma data e um tempo determinados. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Aproximei-se de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. Ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Essas feras enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Quis, então, saber a verdade acerca da 4ª fera, que era diferente de todas as outras, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava, e depois calcava aos pés o que restava. E também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça. E o outro chifre que surgiu, e diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e boca, que proferia palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres. Estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. E ele continuou: A 4ª fera será o 4º reino na terra, diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira, calcá-la-á aos pés e a esmagará.
Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Esse será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal dará audiência e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino e o poder e as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os poderes o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a narrativa. Eu, Daniel, fiquei muito perturbado em meus pensamentos, e a cor do meu rosto mudou, e conservei tudo isto em meu coração. Palavra do Senhor.